há tanto para fazer e que não podemos nos calar, vai ser exatamente a tônica ou o tom da canção que o Senhor vai ministrar no nosso coração nesta manhã. Encerramos José e mergulhamos em outro personagem com a letra J, chamado Jonas. Nós viajaremos dentro de um grande peixe. Nós estaremos num barco, num navio, pronto a sofrer um naufrágio. Nós desembarcaremos na praia de Nínive, vomitados pelo grande peixe. Nós veremos o rei de Nínive, levando toda a nação a se quebrantar diante do Senhor. Serão momentos especiais também no mês de abril. Cada personagem que se identifica com cada um de nós, por ser de carne e osso, vai mexer com as nossas estruturas e nos levar para mais perto do Senhor, como foi no mês de março. Essa é uma história que sempre me inquietou desde muito pequeno, porque mais tarde aprendi que a baleia não seria o peixe, o peixe provável por sua garganta ser tão pequena e não passar um homem. E eu me lembro de, com 15 anos, discutindo numa classe de biologia com um professor que se dizia ateu, e ele dizia, mas essa sua fé é muito pequena. Eu disse, de fato, eu teria que encontrar algum mecanismo para dizer que peixe era esse. Mais tarde eu identifiquei alguns, mas isso não era importante. O importante era eu poder me afirmar diante do meu professor que Deus pode todas as coisas, que o milagre não era a existência de um peixe por onde um homem pudesse passar em sua garganta, mas o grande mistério desse homem sobreviver por 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe. Se eu não poderia de maneira alguma provar a esse meu professor de biologia que tipo de peixe poderia ter sido aquele que tomou Jonas em seu ventre, muito menos de explicar que Jonas foi mantido dentro desse grande peixe por 3 dias e 3 noites vivo, e depois vomitado geograficamente exatamente na praia de Nínive. Ou eu creio, ou eu não creio, porque a Bíblia é mistério. A Bíblia é o sobrenatural de Deus. É Deus se movendo na história e salvando o homem de toda raça, tribo, língua e nação. Falaremos sobre a extraordinária vontade de Deus, fundamentados no capítulo 1 do livro de Jonas, cujo nome significa pomba. Jonas significa isso, pombo, pomba. Muito provavelmente essa ideia do pombo correio, né? Alguém que levaria paz até a cidade de Nínive, a capital da Síria, um país tão terrível para Israel naquele tempo. E essa vontade extraordinária de Deus, que nós temos bebido dela e experimentado, temos visto quão formosa, perfeita e agradável ela tem sido. Essa vontade extraordinária que levanta reis e os tira de lá. Essa vontade extraordinária de Deus que age na tragédia, que faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam a Deus. Essa vontade extraordinária de Deus que se manifesta entre tribos, entre pessoas que ainda não o conhecem. Essa vontade extraordinária que pega uma família de São José dos Campos e leva para Dallas para implantar uma igreja. Esse poder do Altíssimo, esse querer tão extraordinário do Senhor, hoje, nesta manhã, mais uma vez, vai ser o sussurro do Espírito à nossa alma. Eu estava em casa ontem, quando recebi um vídeo da reconstrução da ponte em nossa 3ª vez. E aí, por favor, João, se for possível colocar esse vídeo, tinha um índio lá, e o índio disse à equipe, olha, eu creio em Cristo, eu quero ser batizado. E ontem, durante a construção, a reconstrução da ponte, esse índio foi batizado pelos nossos irmãos que estavam lá, os nossos irmãos aqui da nossa igreja e os irmãos lá da CIEB, nosso querido pastor Luiz. Olha que bênção! Olha o sorriso dele! Tem uma janelinha ali no sorriso dele, né? Volta, João, deixa aí. Isso para mim é a vontade extraordinária de Deus.
Eles foram para reconstruir uma ponte de madeira, mas reconstruir uma ponte espiritual ligando o índio ao Senhor Jesus Cristo. É isso que faz quem está atento à vontade extraordinária de Deus. Eu queria dizer aos meus irmãos que desceram a ponte, que eu me emocionei quando vi o vídeo, e eu chorei de Senhor, se tivemos que voltar pela terceira vez somente por este índio, valeu, Pai. Porque uma alma, diz as Escrituras Sagradas, vale mais que o mundo inteiro. Eu louvei muito a Deus por isso. Está ali o nosso querido Marcelão. Que Deus abençoe esse querido irmão, enxertado pela graça na família de Deus. Muito feliz. Eu pastorei uma igreja que não é presa por regras nenhuma. Está num lugar, reconstruindo uma ponte, e alguém diz, olha, o que é que me impede? Talvez ele tenha citado até Filipe Eunuco. Olha, o que me impede? Eu creio em Cristo, tem água aqui. E os irmãos batizaram ele. Eu estou muito feliz, muito feliz. E é isso, igreja. É essa igreja que eu quero ser para o Senhor. Uma igreja que, vendo o Espírito Santo agir, não vê de maneira alguma impossibilidades. Talvez alguns digam, e agora quem vai discipulá-lo? Talvez alguém na própria tribo. O que importa é, tinha alguém que foi tocado pelo Senhor, que creu em Jesus Cristo e queria se comprometer com Ele, e nós o batizamos. As implicações dentro da denominação agora não nos cabe. E aí eu estava em casa orando e disse, Senhor, eu tenho certeza que essa aldeia ela é um presente de Ti para nós. Nos ajude a descer até lá mais vezes, a se envolver com ela e poder ajudá-la. A Nauzira tem uma frase, que é uma frase que ecoa dentro da minha alma. Ela diz, vamos ler juntos? Não se Deus está em missão, e Ele está desde a eternidade, buscando o homem perdido e salvando, essa é a missão de Deus. Se alguém perguntar, qual é a missão de Deus? Amar o ser humano e salvá-lo, oferecendo a ele a vida extraordinária em seu Filho, bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a missão de Deus. Nós não precisamos inventar nenhuma outra missão, é a única. Então o que a gente faz com missões? Nós nos unimos a Ele. Senhor, onde estás se movendo? Olha, eu estou me movendo na Jordânia, estou me movendo em Dallas, estou me movendo na Colômbia, estou me movendo em Ubatuba, e a gente simplesmente diz, conta comigo, Senhor, me usa. Isso é o que a IBAGE crê de vínculo missionológico, de teologia de missões, é o que nós cremos. Há um Deus nos céus, se movendo em favor da salvação do homem, e nós nos tornamos cooperadores com Ele, aqui, nas ruas, nos hospitais, nas construções de pontes. Eu viajo agora na segunda-feira, digam, vá com Deus. Muito obrigado, vai eu e André. Nós vamos sair de férias, pastor Ézio, ele vai coordenar durante a minha ausência a equipe pastoral e o nosso querido irmão Edinaldo da administração da igreja. Por 15 dias estarei fora e nós vamos viajar realizando o sonho de 30 anos. E nós vamos estar lá realizando o sonho. Nós vamos dizer, Senhor, se Tu queres fazer algo aqui, faça contando com a nossa vida. Talvez hajam pessoas nessa viagem que Deus queira que nós expressemos na língua deles. Nós vamos aprender a fala de Jesus ama a sua vida e quer mudar a sua história. É isso, nada mais, nada menos do que isso. Nós temos uma frase que sintetiza a nossa conversa dessa manhã. Há um chamado divino para todos nós, em todos os lugares, para que amemos aqueles que Ele deseja alcançar com a sua graça da salvação. Então vem comigo para o livro de Jonas, no capítulo 1. O livro de Jonas, ele é especial dentro da tarefa de missões, de podermos enxergar o poder de Deus quando quer realizar os seus planos. Eles não podem ser impedidos. Deus salvará aquele que Ele determinou no seu coração, com
ou sem o homem, com mulas, baleias, ele vai salvar, mas ganha o privilégio extraordinário de ter sido um cooperador de Deus, um servo de Deus nesse processo da salvação. Diz assim o capítulo 1 de Jonas, versículo 1: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Senhor, leva-nos ao primeiro amor, porque muitos estão dormindo como Jonas. Como podemos dormir quando a morte nos convence? Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Versículo 7: então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Incrédulos estão chamando a atenção agora daquele que deveria ser obediente à voz do Senhor, e disseram: visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me no mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Que haja nesta manhã consciência sobre o tratar de Deus para os nossos corações que resistem ao chamado dEle. Que haja consciência como a de Jonas: o que está ocorrendo é porque eu resisto à sua vontade. E que não tenhamos que ser jogados ao mar. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, estão clamando ao Deus de Jonas, ao Criador dos céus e da terra. Começaram a se voltar para o único Deus. Ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, Tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Às vezes, quando eu estou aqui, Pai, eu tenho uma vontade de Te pedir que esse tempo pare, porque é tão bom estar com os meus irmãos e irmãs na Tua presença, Te louvando e ouvindo a Tua voz e clamando pelo Teu nome, como fizemos com o pastor Gilson, e agora, Deus, aprendendo de Tua palavra. Ó Pai, por Teu Espírito Santo, convence-nos nessa manhã, ministra o nosso coração, ilumina a nossa mente, Pai, para compreendermos Tua palavra e nos tornarmos obedientes se estamos resistentes, e nos tornarmos proclamadores do Evangelho que transforma se somos omissos. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém
e amém. Como sempre, eu tenho 3 propostas para vocês a respeito dessa vontade extraordinária de Deus. A primeira, Deus respeita nossas decisões. Repitam. Mas não se submete aos nossos desejos. Qual é a decisão que Deus respeita de Jonas? Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Aí Deus diz, tudo bem, mas eu não mudo o meu plano de salvar Nínive por meio da sua vida. Deus respeita os teus desejos. Deus tem dito a você, filho, seja fiel na entrega de dízimos e ofertas, mas você resiste. Deus respeita, mas Ele não se submete ao teu desejo. Deus respeita os teus desejos quando Ele diz, perdoa, e você não perdoa, mas Ele não se submete ao teu desejo de não mais te confrontar com essa verdade da necessidade do perdão. Nós precisamos aprender que não lidamos com uma máquina de refrigerante. Nosso Deus é um ser pessoal, Senhor detentor de todo o poder de governo sobre a terra e céus. O universo é regido pelo seu poder. O sol se põe e se levanta pela sua manifestação da glória. Todo o universo tem um equilíbrio por causa do seu poder. As estações do ano, elas vêm por causa de sua vontade. Nós precisamos aprender isso, que há um privilégio enorme em nos submetermos à vontade de Deus. Jonas, acorde, sim, Senhor, eu quero que você vá a Nínive, porque eu amo aquele povo, Jonas. O Senhor ama quanto, Jonas? Eu quero salvar aquela pátria, eu quero salvar aqueles habitantes. Tá bom, Senhor, mas eu não quero. O Senhor quer, mas eu não quero. Deus está nesta manhã trazendo à tua memória ordens específicas que Ele tem dado e você tem resistido. Ele tem dito a você, faz um bolo de chocolate e leva no andar de cima, leva no andar de baixo. Ele tem dito a você, escuta, compra um presente de gratidão e oferece ao professor, mas você tem resistido. Ele tem dito a você, para com esse orgulho e prepotência e se humilhe debaixo da minha boa mão, mas você tem resistido. Ele tem dito a você, está na hora de exercer os seus dons, está muito tempo sentado, está na hora de você se levantar e servir-me, abençoando as pessoas, mas você prefere ficar sentado. Ele respeita os seus desejos, mas Ele não se submete aos teus caprichos. Ele é Senhor, nós somos servos. Por isso eu sou tão contra essa teologia nesse tempo, que obriga Deus a cumprir alguma coisa que nós queiramos. Não, Deus não é servo, Deus é Senhor, supremo, Senhor e governador de toda a história da humanidade. E sou eu, sim, sou eu que me submeto, sou eu que me rendo, sou eu que me humilho diante da sua preciosa vontade. Quem tem ouvidos nessa manhã, ouça o que o Espírito novamente diz. Rendam-se, submetam-se. Jonas disse, ok, obrigado, Senhor, por falar comigo, mas eu vou para a direção contrária. Segunda verdade, Deus nos tem como alvos de sua disciplina, mas ela atinge a todos ao nosso redor. Se Jonas tivesse pego apenas um caiaque, aquele caiaque de uma só pessoa, ninguém naquele navio teria sofrido a tempestade viria só sobre Jonas. E aqui é uma verdade bíblica sobre missões. Para Deus não existe empecilho algum, assim como para Deus Ele move terra e céus para te convencer. Então está Jonas num navio, mas ele podia estar num caiaque. Mas porque ele não pegou o caiaque, todo mundo que está com ele agora vai sofrer a mesma disciplina. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Talvez ela seja transformadora para você. Prestem atenção agora. Você que é pai e é resistente à vontade divina, toda a tua família padece com você por você não ser obediente ao Senhor. Preste atenção aqui, você que é mãe, e você tem dito, mas só eu resisto à vontade de Deus. Não, na embarcação, Deus visitou todos com a mesma disciplina.
E não adianta você tentar poupar, a não ser que você pegue um caiaque. Mas Jonas pagou uma passagem e entrou naquele navio. E aí é uma outra verdade desse texto que eu avaliei essa semana orando. Às vezes eu recebo alguém na minha embarcação. Às vezes alguém vem para a minha história e para a minha vida. E ela é um fugitivo da vontade divina. Não tem jeito. A disciplina sobre aquela vida que você recebe também agora vem sobre a sua casa e sobre a sua vida. Por isso é muito importante que você faça como os marinheiros, comece a consultar aqueles que não estão clamando e diga: o que está acontecendo com você? Você está fugindo da vontade de Deus? Porque para mim, as tempestades, sejam elas quais forem, financeira, emocional, elas passarão na medida em que nós acordarmos. Na medida em que a gente disser para o outro lado: obedeça, não resista, se prostre, se renda. Essa manhã a nossa querida Ana Paula, psicóloga aqui na IBAGE, ela ofereceu aos nossos adolescentes, cerca de 40 e poucos adolescentes, um teste vocacional para se aproximarem de uma possível profissão para a faculdade que eles pretendem fazer. Mas antes disso eu ministrei no coração deles, disse: não importa qual a profissão, importa qual a motivação. É ganhar dinheiro? Você só quer uma profissão para ganhar dinheiro? Ou você quer dizer: Senhor, eu queria ser aí pontinho, 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 engenheiro, médico, missionário, pastor, administrador, empreendedor. Descobri que o Davi vai ser um empreendedor. Eu vou investir em você, filho. Vou colocar empreendimentos na sua mão, Davi. Não importa, que seja para a glória de Deus. Que seja para a glória de Deus. Queridos pais, parem de ficar procurando profissões que apenas deem lucro financeiro. Digam aos seus filhos: filhos, que vocês sejam aquilo que Deus os fez nascer para ser. Que vocês não possam ir na contramão da vontade divina, mas que se descubram no centro do querer dele. E aí médicos, sim, médicos para a glória dele. E aí engenheiros, sim. E aí, até por exemplo, eu disse a eles: por que não? Porque também é digna a profissão de um gari. Um dos meus sonhos de criança era ser um gari. Eu queria muito ser como eles. Eles sempre estão rindo, correndo um atrás do outro, e brincando e jogando lixo dentro do caminhão. E aí um dos meus filhos, vendo essa alegria dos garis, ele também desejou, e eu fiz uma música quando era criança. Lá vem os garis com toda a sua felicidade, com toda a sua alegria. Até um gari, para a glória de Deus. Atendente no balcão de comércio, para a glória de Deus. Quando nós fugimos da vontade divina, quem estiver conosco sofrerá disciplina, porque Deus ama. Hebreus diz: Deus disciplina a todos quantos Ele ama. Repitam: Deus disciplina a todos quantos Ele ama. A tempestade era um ato de amor de Deus, não um ato da ira divina. Ele ama Jonas e ele quer tirar Jonas do sono profundo. Você está dormindo? Diga para o teu irmão ao lado: acorda. Fala aí agora: acorda. Digam para mim: acorda, pastor. Porque tem muito pastor dormindo também. A gente tem que acordar para poder cumprir o querer e a vontade de Deus. Você que nos acompanha pela internet, está dormindo, está passando a vontade de Deus bem na sua porta e você está dormindo. Preferiu o porão no convés onde as coisas acontecem, mas você preferiu o porão, preferiu hibernar, dormir. E Deus sempre vai nos tirar da caverna como tirou Elias. Deus sempre vai nos tirar do porão como tirou Jonas. Porque Deus nos quer no centro do seu querer. Deus não nos quer na margem. Deus nos quer no centro da sua vontade. Talvez agora as coisas estejam fazendo sentido para você. Houve um tempo na minha história que as coisas não davam nada certo. Eu e André éramos recém-casados. E eu disse para ela: Andréia, eu tenho uma chamada ministerial. E no 6º mês do nosso casamento, é mais ou menos isso, né, André? André é boa em calendário. Eu voltei do centro de São José dos Campos com um panfleto na mão. Eu disse: amor, eu vou parar de resistir à vontade de Deus
E é esse seminário que eu quero fazer. Era um convite para a aula inaugural do CETEVAP. Eu, o pastor Fernando, somos da primeira turma. E ela disse, então faça a vontade de Deus. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque então eu iniciei a trajetória rumo ao centro do querer de Deus. Geralmente as pessoas perguntam, pastor, o quanto você ama a vocação que Deus derramou sobre sua vida? Para vocês terem uma ideia, se eu quisesse escolher o dia da minha morte, era pregando a palavra. Se um dia eu pudesse, por exemplo, ter um ataque cardíaco pregando, verdade. Vocês não fiquem escandalizados, era assim que ele queria ter morrido. Era desse jeito. Chora um pouco também, tá? Mas aí vocês dizem assim, ó, era assim que ele queria. Ele queria ter partido como Deus derramou sobre a vida dele a vontade. Deus nos tem como alvo de sua disciplina, se somos resistentes à sua vontade, mas ela atinge a todos ao nosso redor. Se eu e os pastores dessa igreja e a liderança começarmos a resistir à vontade de Deus, sabe o que Ele fará? Trará uma grande tempestade sobre todos nós. Vocês também sofrerão a tempestade da disciplina divina porque Ele nos ama. Por isso a nossa oração enquanto pastores, enquanto ministros e líderes da igreja é: Senhor, queremos a Tua vontade. Vocês vão observar que nós vamos empurrar essas divisórias para trás, porque Deus está nos dizendo, amplia, e nós vamos obedecê-lo. Nós não vamos de maneira alguma resisti-lo. Terceiro e último lugar, Deus trata a rebeldia com justiça, mas derrama graça sobre os corações quebrantados. E o que vai ocorrer? Vai ocorrer algo extraordinário. Os marinheiros que têm sua religião diferente da dos hebreus, ou seja, aqueles que não têm a mesma fé de Jonas, eles começam a se quebrantar diante de Deus. Essa extraordinária vontade de Deus que eu estou ministrando tem a ver exatamente com essa perspectiva de pessoas serem salvas ao nosso derredor, que Deus colocou no nosso caminho. Jonas diz, olha, só tem um jeito dessa tempestade ir embora. Qual é, Jonas? Me joguem no mar. Jonas não queria viver para fazer a vontade de Deus, estava disposto a morrer. Deveria antes ter morrido para si mesmo, para viver a vontade de Deus, mas para não viver a vontade de Deus, ele quer morrer fisicamente. Filosofia. Mal sabia ele que ele é o Redentor do universo. Eu até acredito que ele criou aquele peixe único. Não existiu um outro peixe, senão aquele que Deus criou para abocanhar Jonas quando ele caiu na água. Mas e os marinheiros? E os marinheiros começam a glorificar ao Deus que governa a terra e céus. Lembra de Nabucodonosor? Imperador da Babilônia, ímpio, incrédulo, seus joelhos se dobraram diante do Autor do universo. Também agora os marinheiros se convertem ao Senhor. E quando eles vão desembarcar, e a história não fala isso, mas quando eles vão desembarcar agora no cais do destino deles, eles já descem dizendo, olha, eu preciso contar uma coisa para vocês. O que foi? Eu conheci o Criador do universo. Como assim? Tinha uma tempestade, tinha um servo dele fugindo de sua vontade. E daí? Não é história de pescador, ele disse, vai ouvindo. E então uma tempestade muito forte, ao ponto de quase quebrar o navio. E nós dissemos, Jonas, o que nós temos que fazer? Ele disse, eu conheço o meu Deus, me joguem no mar, porque é por minha causa que essa tempestade veio. E aí? Nós jogamos Jonas, e a tempestade passou. Eu de agora por diante, eu acredito e sirvo ao Deus que criou todas as coisas. Olha que extraordinário. Ah, como Deus quer salvar o seu patrão, os seus empregados. Deus quer salvar sua tia e avó, os seus melhores amigos, e você não se deu conta disso ainda. Há um mover de Deus nessa manhã, 7 de abril de 2019, em que Deus nos conclama para dizermos a Ele, Senhor, usa-me. Senhor, usa-me. Eu me acho muito tímido, eu não me acho competente, eu não acho que eu possa te ser útil, mas o Senhor está pregando, eu não resisto mais. Ó Deus, usa a minha vida, minha profissão, meus dons, meus bens, meu status, minhas amizades, usa-me para a Tua glória. Eu não quero me calar, eu não quero ficar de fora do que estás fazendo no mundo. Eu disse para André outro dia, que aquele menino pé rapado,
do bairro do Retiro, na cidade de Volta Redonda, nunca poderia imaginar que um dia iria a Moçambique para inaugurar um poço artesiano para ajudar famílias carentes. Nunca imaginaria que iria à Colômbia e pregaria o Evangelho. Nunca imaginou que iria à Índia, o menino do Retiro. Quem olharia para aquele menino e dizia: esse menino vai falar em muitas nações? Quem diria que implantaria uma igreja em Peru, em Arequipa? Quem diria que esse menino iria à Bolívia e pregaria o Evangelho do Senhor? Quem ousaria dizer, olhando para aquele menino do Retiro? Sabe o que é mais poderoso? A atitude mais poderosa que a Priscila e o Wesley um dia decidiram fazer para com Deus é dizer: Senhor, usa-me, dê-me o privilégio de ser usado por Ti. Isso é tudo que Deus precisa, isso é tudo que Deus espera, que alguém na terra, como Isaías no capítulo 6, diga: Senhor, usa-me. E é isso que nós vamos dizer agora a Ele em pé. Nós vamos nos unir a uma canção, como um farol que brilha à noite, como uma ponte, como em Ubatuba, como flecha que acerta o alvo. Usa-me, sonda o meu coração agora e veja se eu sou resistente, porque agora eu me rendo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, onde for. Usa-me, Senhor. Diga isso para Ele. Sonda-me, Senhor, num grande coral, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até em mim, se ache só a Ti. Então, diga isso para Ele agora, com toda a sua fé. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Espera um pouquinho. Pode continuar aí, pode continuar tocando. Deixa eu te dizer uma coisa que significa rendição. Quando eu digo para você assim, ó, mãos ao alto, você faz o que? Vai, faz aí. É isso. Rendição. Adolescentes, quando a gente ergue as mãos, está dizendo: Senhor, não tenho nada que me segure. Senhor, eu não tenho nada que me apegar. Minha vida é Tua. Faça isso para Deus essa manhã, num símbolo daquilo que emana do teu coração. Senhor, eu me rendo a Ti. Usa-me. Nada me segura. Nada. Desde o início, vamos lá? Sonda-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até em mim, se
tua vontade, Pai. Enche-me e usa-me, Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu sinto meu coração pegando fogo. Estar com vocês, irmãos e irmãs, é saber do que Deus fará por meio de nós nessa semana. Sou muito feliz mesmo. Deixa Deus usar a tua vida, que não haja nenhum impedimento. Deus usa a sua história. Por favor, bispo, vem aqui, vem orar por nós. Queria que você desse a mão para o teu irmão ao lado. E a gente vai pedir junto. Sobe aqui. Deixa Deus te usar. Se há alguma estratégia, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Pete, esposo da Jane, ele mandou uma mensagem e disse: pastor, eu tenho uma moto. E daí, Pete? Eu tô com uma ideia. Fala aí. Eu queria fundar um motoclube Bage. Manda ver. É assim, é. Depois a gente... Aí eles foram agora, acho que foram 10 motos. Quem aqui que é do... Alguém aqui tá aqui, foi? Tá ali, ó. Ah lá, o Celinho foi. E eu falei: Deus, que bênção. Aí ele falou: nós falamos sobre a vontade de Deus, oramos. Isso. Se Deus está derramando algum ministério na tua vida, esse é um lugar para que você possa fazê-lo brotar. E que Deus possa nos abençoar de fato e de verdade. O Márcio vai orar por nós, vai pedir a bênção de Deus também sobre nós, e nós vamos sair assim, nos abraçando, despedidos. Tem um almoço esperando por nós, para quem comprou, quem não comprou, compra, mas a gente vai em paz. E eu queria pedir uma coisa para você. Passou pelo estacionamento, abençoa o irmão que está lá e diga: ó, Deus abençoe sua vida. Você vai comprar um frango assado, não vai almoçar aqui? Fala para a pessoa que for lá oferecer o frango: Deus abençoe sua vida. Vamos sair evangelizando, vamos sair falando desse amor que está aqui, ó, incontido. Deixa Deus transbordar da sua vida nesse momento. Senhor, Obrigado, Deus. nós te agradecemos, Pai, por essa manhã linda que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor sonda o nosso coração. Usa-nos, Pai, sem medidas. Nós queremos fazer parte de tudo que o Senhor tem feito nessa terra, Pai. Sonda os nossos corações nessa manhã e nos leve a uma semana de vitórias. Nós queremos, Pai, ser instrumentos do Senhor por onde passarmos. Queremos levar o teu amor, queremos abraçar, queremos abençoar pessoas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Marcos, que foi canal do Senhor para falar aos nossos corações nessa manhã. Nós não queremos, Pai, ser como Jonas. Nós queremos dizer sim para o Senhor, sim para o nosso chamado, sim para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos conduz à sua vontade, ao chamado de cada um aqui nessa manhã, Pai. E que nessa semana possamos ser instrumentos do Senhor por onde passarmos, abençoando pessoas, amando pessoas e levando as boas novas para todos que o Senhor nos mostrar. Muito obrigado por essa manhã linda, Senhor. Nosso coração se enche de alegria, nosso coração transborda de alegria, nosso coração está feliz, Pai, radiante, porque o Senhor falou conosco. E nós queremos sim, Pai, fazer aquilo que o Senhor determinar. Muito obrigado por essa manhã linda. Nos leve em paz para onde formos e que possamos ser canal de Deus, do Senhor, por onde passarmos.
Abençoe os nossos irmãos que aqui estão, Pai. E leve cada um sobre a tua mão poderosa, Amém. sua boa mão e em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço apertado aí